E assim foi o ano de 1970. O Brasil virou tricampeão mundial. E mesmo sem querer nem entender direito, eu acabei virando uma coisa chamada exilado. Eu acho que exilado quer dizer ter um pai tão atrasado, mas tão atrasado, que nunca mais volta pra casa. E a anistia veio, desfigurada, imperfeita, inconclusa, mutilada pelos vetos, distante da anistia ampla, geral e irrestrita que a sociedade demandou nas ruas. Oito anos fora do Brasil, sem ver todas essas caras, todos esses amigos. E esperar que chegando aqui com tanto abraço, de gente que eu nunca pensei ver mais. Salve! Eu sou José Luiz Del Roio. Eu pertenci ao Partido Comunista Brasileiro já antes do golpe, de 64, desde muito jovem. Então, tive que viver os dias do golpe, de abril de 64, e foi muito pesado, porque naqueles primeiros dias você encontrava ninhos de metralhadora nas principais esquinas, tanques de guerra, a força pública. Hoje polícia militar, mas na época era força pública. Uma força pública preparada para o golpe, porque veio aqui comandar a força pública um marechal do Exército, Cordeiro de Farias, famoso, e milhares de prisões, milhares. Tudo que era partidos políticos, sindicatos, centros culturais, não tanto, mas vários, foram invadidos e as prisões se encheram. As prisões se encheram de uma forma tal, São Paulo, na cidade de São Paulo, que não tinha mais lugar onde pôr. Tiveram que inventar um navio em Santos, o Raul Soares, para pôr o pessoal. Bem, eu tive que viver o golpe, sofri bastante, mas isso não importa. Fui dirigente do Partido Comunista naqueles anos, dirigente estadual, e junto com Carlos Marighella e Câmara Ferreira, e dirigente nacional da Juventude. Posteriormente, sou do núcleo fundador que criou a ALN. Não me recordo bem, em 69 eu saí do país. Eu saí do país, na verdade, a pedido da organização, para fazer tarefas no exterior. E tive que viver 10 anos no exílio. 10 anos no exílio. Em muitos países, ou em vários países. E então adquiri uma prática intensa, como se faz um trabalho no exílio de solidariedade, de ajuda, de contribuição à luta do interior do país. O exílio brasileiro não foi muito grande, numericamente, em relação ao que foi, por exemplo, o exílio uruguaio, o exílio chileno. Os documentos do SNI, que nós vimos na Comissão Nacional da Verdade, apontam para 10 mil exilados.
São exilados mais ou menos oficiais, vamos dizer. São aqueles que eles consideravam que, se voltasse para o país, iam presos. Eram uns 10 mil. Mas o exílio brasileiro teve algumas características. Primeiro, um número grande de pessoas muito conhecidas no exterior. Isso nos ajudou muito. Se vocês pensam num, sei lá, num Celso Furtado, num Oscar Niemeyer, Jorge Amado, que não era propriamente um exilado, mas estava muito no exterior naquele período e fazia um trabalho também de denúncia. Celso Furtado, Darcy Ribeiro, etc, etc. Chico Buarque, o que eu posso dizer? O Gil, Caetano, tantos outros nomes, eram nomes de prestígio que estavam fora. Naqueles anos, o Brasil interno, perdeu grandes intelectuais. Vamos lembrar ainda o grande educador Paulo Freire, por exemplo, que trabalharam no exterior, tiveram que trabalhar no exterior, deram sua contribuição muito poderosa fora do país para outros países. Foi uma perda de... O Brasil perdeu, sem dúvida nenhuma, o Brasil perdeu nesse campo. Bom, o exílio brasileiro foi longo, porque ele é de 64 a 79, se quiser, até o dia 1º de janeiro de 80. Então, você tem um exílio que dura 16 anos, mais ou menos. Esse exílio, como é muito longo, ele tem fases, porque a ditadura que se instaurou no Brasil em 64, ela passa por fases. Isso é uma coisa perigosa. Não sei que fase nós estamos vivendo hoje. Se é uma primeira fase ou não é fase nenhuma e nós vamos acabar com isso logo. Mas isso não sei, não sabemos. Houve a primeira fase, que depois vai até o... A primeira fase, o exílio recai sobre lideranças. Deputados, senadores, líderes sindicais, grandes personalidades políticas, porque tem os atos, o ato institucional e depois segue os atos institucionais que vão expulsando essas pessoas têm que ir embora. Depois nós vamos ter um outro momento que será no final de 68 e já 69, quando tem o ato institucional número 5, tem um desenvolvimento da luta armada no Brasil, a repressão, a tortura fica horrorosa, e tem uma nova leva de pessoas, aqui até mais jovens do que a primeira leva, mais jovens, que vão para fora. E posteriormente ainda nós temos a repressão de 74, 75, que vai golpear fundamentalmente os comunistas, do Partido Comunista Brasileiro e do PC, Partido Comunista do Brasil. E aí uma nova leva, a última leva. Então são momentos diferentes e isso faz que o exílio brasileiro seja muito espalhado. Nós temos exilados praticamente uns 30, fizemos as contas, eram mais de 30 países. Ia desde o México até a União Soviética, passando pela Costa Rica, indo pela Noruega. Muito espalhado esse exílio. A vida do exilado dependia se era difícil ou fácil, dependia do país onde você estava localizado e dependia também se você tinha, esse era um problema complexo, se você tinha filhos pequenos. Muitos tinham filhos pequenos, porque o filho pequeno requer uma casa, requer uma escola, requer aprender uma língua. Aí o problema era mais dos pais, porque os filhos pequenos aprendiam imediatamente a língua, os pais não. Aí criava uma complicação. E requer uma estrutura, então, econômica, porque o que você vai fazer? Se você é sozinho, no meu caso eu era sozinho, tá bem, você se vira. Mas a questão das famílias e das crianças foi um problema no exílio. Foi um problema um pouco mais sério,
A primeira fase é impressionante. O exílio brasileiro foi impressionante. A quantidade de mobilização e material publicado é realmente impressionante. A quem se interessa particularmente por este assunto que nós estamos conversando, exílio, eu recomendo muito vir no Centro de Documentação em Memória da Unesp, Praça da Sé 108. Nós temos talvez, seguramente, a maior massa deste tipo de material do exílio. Basta dizer que nós devemos ter perto de 90 títulos, ou seja, coleções diferentes, feitas por brasileiros no mundo. Mais de 90 coleções. Vou até mostrar algumas, já começo mostrando alguma. Vamos ver. Esse aqui é interessante. Esse aqui se chama Bom, aqui está em espanhol. Frente Brasileiro de Informações. Isso aqui era feito no Chile. O pessoal no Chile adorava fazer coisa com gorilinha. Na época, você localizar os ditadores e os generais como gorilas, coitado dos gorilas, é uma ofensa. Hoje não se poderia, porque seria uma ofensa ao gorila. Na época, ninguém ligava para isso ainda, então os gorilas não tem nada a ver com isso. Foram muito ofendidos. Por exemplo, o Frente Brasileiro de Informações, que foi uma revistinha muito interessante, porque essa revistinha, na verdade, ela foi criada em 1969 em Argel, na Argélia, pelo Miguel Arraes, era basicamente o Miguel Arraes, o Márcio Moreira Alves, que foi um deputado que foi cassado, mas que foi usado, inclusive, um discurso dele para decretar o ato institucional número 5. E essa revista, ela representava todo o exílio, porque é normal que no exílio tivesse expressão das forças políticas internas do Brasil. Então você tinha desde várias áreas, áreas e mais, muitas áreas, muitas correntes. E esse daqui era unitário, foi um organismo unitário. Então ele foi publicado, era simultaneamente mais ou menos publicado no Chile, na Itália, em Argel, na França, na Bélgica e outros países. Nós temos a coleção toda. Ele durou até 1975. Um outro jornal publicado no exílio, isso já é uma fase posterior, foi, Realidade Brasileira. Isso aqui era feito na Itália. Chamava Realidade Brasileira. Também um jornal bonito. Discute. É muito interessante. Peguei por acaso. É muito interessante a capa. Bem feito, se vocês verem, é bem feito. É muito interessante a capa. A justiça comandada pela espada. Nós estamos... Vocês conhecem outros casos? Quer dizer, seria bom mandar isso para o Supremo, justiça comandada pela espada, Supremo atual, quero dizer. Esses jornais, eles tinham algumas funções. Basicamente, esses jornais eram escritos, primeiro se escrevia em português para a colônia, porque a colônia não tinha acesso a informações. Vocês têm que pensar uma coisa, minha gente. Quando eu estava exilado, não existia internet. Ia demorar muito tempo para ter internet. Se você está em certos países, mesmo num país como a França, você para telefonar para o Brasil custava uma fortuna que nós não tínhamos as mínimas condições de pagar. Foi feita uma operação militar em Paris e se conseguiu, o governo francês que nos perdoe, que um telefone público, você conseguia telefonar de graça. Teve alguns companheiros nossos muito especializados nisso, mas um dia a França descobriu isso. Mas é que fazia fila, né? Fazia uma longa fila de estrangeiros naquele telefone público. Era muito caro. Não recebíamos jornais. Nós tínhamos um esquema de receber jornais, mas era complexo, que era pela Varig. Mas você pega, a gente podia pegar em Paris ou em Roma, mas se você está em um outro país, ou mesmo se está em Paris, mas mora em Nanterre,
você está, sei lá, mora numa cidadezinha, você não tem acesso a esses jornais. Então você não tem informação. Pelo menos aquela informação, mesmo que fosse uma informação controlada, censurada, você não tinha essa informação. Então a coisa era complicada. Então você tinha que ter boletins em português para distribuir para toda a colônia pelo mundo. E boletins feitos por nós, assim, pelos políticos, tentando explicar, porque também se fosse só um boletim da Folha da Tarde, a gente não ia entender nada. Tinha que explicar para todo mundo. Depois você tinha um boletim, às vezes também só em português, mas não sempre, das correntes. Aí era briga. Você tinha muitos partidos, era briga. A minha posição é a correta, eu sim que tenho razão, outros não, a razão é minha. Esse era mais restrito, mas temos muitos. E depois você tinha aquele que você fazia para o público local. Também não era fácil. Você imaginou o pessoal nosso, que nós tínhamos muita gente na Suécia ou na Dinamarca, mesmo alguns na Noruega, eles tinham que escrever o jornal em norueguês ou em sueco. Isso era um pouco complicado, você tinha que ter uma solidariedade da parte de lá muito boa, mas o cara de lá também tinha que entender português, né? Então não era fácil você fazer jornal. Mas isso valia para qualquer língua, mesmo por uma língua que os exilados consideravam fácil, como o francês. Não é que você faz um jornalzinho em francês escrito por brasileiro e vem o francês perfeito. Era difícil isso. Mas foram feitos muitos. Então precisava uma... Depois tinha uma questão. Isso é tudo informação, mas a gente vivia uma angústia. A angústia das prisões, dos desaparecimentos. Nós sabíamos quando alguém ia preso, ia para algum dói-code da vida. Ou similar. Quer dizer, você recebia essa notícia. Nós recebíamos notícias do Brasil através de um grupo de jornalistas clandestinos, que às vezes, quando a notícia era muito importante, ou através da Igreja Católica, quando tinha uma prisão, eles nos mandavam para... Bom, mandavam para alguns locais que tinham que mandar. A gente sabia de uma prisão relativamente rápido, mas como ser rápido? Sabendo que cada minuto o cara morre ou é torturado, mas seguramente está sendo torturado. Então a gente tinha que fazer uma lista de intelectuais por várias partes do mundo que imediatamente escrevessem ao ditador, às autoridades militares, dizendo: nós sabemos, pelo menos isso, nós sabemos. Isso já, quem sabe, ajudava um pouco. E quando as prisões eram mais permanentes, a gente fazia campanha mais permanente. Muitos cartõezinhos postais, por exemplo. Como você faz? Você pega um cartãozinho postal, faz um cartãozinho postal. Vamos dizer, a gente fez isso para Jessie Jaime, porque ela estava presa com uma criança, então chocava muito. Nós fizemos isso para o Ivan Seixas, porque ele era menor de idade, ele estava desaparecido, não sabia onde, tinha tido o pai assassinado. Fizemos para o Ricardo Zeratini, porque foi o primeiro trocado por embaixador a ser preso. Então, disse, esses matam na hora. Então, tinha que fazer uma campanha constante. A gente fazia cartãozinhos, distribuía através das escolas, das igrejas, em diversos países. E os fiéis, ou as professoras, passavam para os alunos mandavam cartolinas. Ou para a prisão, onde ele estava, ou se a gente não sabia onde estava, ia para o... Quando a gente fala de São Paulo, ia para a Comissão de Justiça e Paz, ou ia para deputados, ou ia também para o ministro da Justiça, para o Supremo, se mandava onde podia. Essa foi uma campanha bastante intensa, mas tudo isso não bastava, precisava mais. Nós temos muitas cópias, muitos exemplos desses cartãozinhos também no arquivo do CEDEM. Na verdade, o arquivo do Instituto Astrogildo Pereira, depositado no CEDEM. E tínhamos que fazer outras coisas. Era necessário conseguir dinheiro. Por quê? Muita gente conseguia trabalhar, outros não. Depende do país, como eu digo, depende do país onde você estava. Às vezes você estava num país como
No Peru, você conseguia até trabalhar, mas se você ver o salário em soles peruanos daquela época, você não comprava um Guaraná aqui. Quer dizer, precisava, como é que se mania? O dinheiro, quando a gente dizia na época, era o dólar, ou franco suíço, mas não tinha outro. Né? E aquilo era um custo terrível. Tínhamos que fazer, sobretudo, campanhas. Fizemos muitas campanhas para... na época, na Europa, sobretudo, tinha festas de jornais para arrecadar dinheiro. E nós nos preparávamos muito para essas festas, porque essas festas é o que nos conseguiam recursos. Nós tínhamos que mandar dinheiro por quê? Depois eu conto da festa em outro momento. Bom, o recurso a gente tinha que mandar porque tinha advogados aqui trabalhando, grátis aqui, mas para muitos prisioneiros. Tínhamos muita gente no campo que tinha dificuldades, tinha que mandar para famílias do campo, para famílias de desaparecidos ou de presos, de clandestinos. E tudo isto fazia parte do trabalho do exílio. Bom, é isso, minha gente, por enquanto.